Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré, mais uma vez para os amados irmãos, para as amadas irmãs. E na noite desse dia, mais uma vez aqui na residência, na minha casa, venho trazer mais uma mensagem para todos. E como todos sabem, aqueles que pelo menos ouvem as minhas mensagens, sabe que eu sempre coloco um tema em cada mensagem minha. E com certeza, nesta noite não vai ser diferente. E o tema desta mensagem é bem simples. O tema é ser racional e ser irracional. Sabemos que existe uma característica para cada um desses seres. O ser racional, que somos nós, seres humanos, dotados de razão, tendo consciência de tudo o que se faz, pensantes, seres pensantes, e existem os seres irracionais, que são os animais que não pensam, não raciocinam, não são dotados de razão. Seres animais. E dentro desta mensagem, racional e irracional, eu quero me basear ali no livro de Gênesis, capítulo 7, quando assim o Senhor chama Noé para uma grande obra. Noé, ele tinha entre 500 a 525 anos quando o Senhor chamou para uma grande obra, que no caso era construir a arca. Porque o pecado do homem estava cheirando mal às narinas de Deus. A terra estava assolada de pecado. E quando Deus, ele olha do céu, está ali em Gênesis capítulo 6, após o verso 13, cujo tema é: Deus anuncia o dilúvio a Noé. E quando Deus ele olha do céu, ele só vê um homem e a sua família sendo justos em meio a uma grande humanidade. Naquela época, totalmente pecaminosa. E todos os seus atos do ser humano, que como a palavra de Deus ela diz que eles casavam e davam-se casamento, bebiam, festejavam, se corrompiam, praticavam todo ato de pecado, roubo, lascívia, sexualidade, homossexualidade, corrupção, homicídio, mentira, engano, prostituição e assim vai. Todo tipo de pecado. Mas havia um homem chamado Noé, junto com a sua família, que se apartava de todos esses atos que os demais outros seres humanos
da sua época assim praticava. E Noé achou graça aos olhos de Deus. E o Senhor disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Porém, faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. E ali o Senhor dá todas as diretrizes a Noé para que ele construísse a arca. Mas aonde o Senhor está querendo chegar, pastor Augusto? Sim, vamos agora para o tema verdadeiro da mensagem. O ser racional e o ser irracional. Porque a partir do momento em que Deus lhe dá esta ordem para Noé, Noé não simplesmente, ele não foi para um estaleiro para construir um navio de ferro, de aço, com um aparato de tecnologia que poderia fazer com que ele não demorasse tanto para construir a arca como ele demorou no período dele. Nós podemos ver que tem um submarino nuclear que está sendo construído no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Será o submarino mais sofisticado que a Marinha Brasileira ela já construiu. E em meio a todo um aparato tecnológico, veja bem, em meio a um aparato totalmente tecnológico, e com vários homens trabalhando em cima desse submarino gigantesco, esse submarino ele vai ficar pronto num tempo recorde de 5 anos. Dezenas de centenas de milhares de pessoas trabalhando nesse projeto, com todo o maquinário sofisticado, tecnologia de ponta. E esse submarino ele vai ter um tempo de construção de 5 anos. Só que Noé, ele não foi para um estaleiro, ele não tinha tecnologia de ponta. O que Noé tinha? Ele tinha os seus 2 braços ligados às suas 2 mãos e os seus filhos, que com certeza o ajudaram a construir a arca. Possivelmente também a sua esposa, suas noras, que formavam ali a família de Noé. E a palavra de Deus ela nos diz que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Muito tempo, muito tempo. Eu tenho hoje 59 anos de idade. É 2 vezes a minha idade. Eu teria que morrer e nascer novamente até chegar a 59, 60 anos mais uma vez. E quando Deus ele dá esta ordem para para Noé, Noé mete a mão na obra. Eu quero acreditar que as ferramentas de Noé eram um machado, possivelmente uma ferramenta muito parecida com o nosso serrote hoje. E Noé, eu quero acreditar, saiu pela floresta dentro, cortando árvores e mais árvores,
serrando troncos, fazendo tantas tábuas, e mais ripas, e pregos. Além também, eu quero acreditar, do machado e da ferramenta muito parecida, muito identificada com o serrote. Eu quero acreditar também que Noé, ele tinha martelos, pregos, não sei, apesar do Senhor ter dito a ele, para ele fazer com betumes por dentro e por fora, e tantas outras coisas, mas eu quero acreditar também que esta arca, ela levou algumas centenas de pregos, ou melhor dizendo, alguns milhares de pregos, porque foram 120 anos. Agora veja bem, num período de 120 anos, eu quero acreditar que Noé, ele não somente se colocou na construção da arca, mas eu também quero acreditar que Noé, a cada prego que ele batia, a cada árvore cortada, a cada tábua feita por troncos de árvore, por cada detalhe que Deus assim o colocou para fazer no que diz respeito à arca, eu quero acreditar também que Noé, ele pregava o evangelho da salvação. Eu quero acreditar que Noé falava a respeito do dilúvio. Porque quando Deus ele manda Noé construir a arca, ele não simplesmente manda Noé construir uma arca. Ele diz para Noé, constrói a arca, porque eu vou trazer dilúvio, vou alagar a terra, vou inundar a terra com águas. E aqueles que não estiverem dentro da arca vão perecer, vão morrer. E veja bem, e num período de 120 anos, Noé, junto com sua família, seus filhos, sua esposa, suas noras, eu quero acreditar, volto a dizer, que eles se agruparam ali, entraram num acordo e todos meteram a mão na obra. Cada um dentro do seu da sua necessidade. Cada um fazendo a sua parte. E Noé e sua família, na construção da arca, além de estarem na obra de construir esta arca, também, volto a dizer, quero acreditar, falavam a respeito do que estava para acontecer. Ou seja, que Deus já os tinha alertado sobre o fim da humanidade. Eu quero acreditar que Noé, ele falava sobre o pecado que assolava o seu tempo. Porque foi o próprio Deus quem fala isso para Noé. Aqui no verso 14, no verso 13, na parte B, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E Noé, a todo tempo que ele construía a arca, ele notificava as pessoas a respeito da tristeza do coração de Deus, a respeito daquilo que o homem, a criação de Deus, fazia na terra. Volto a dizer, o pecado de tantas formas, violência, homicídio, prostituição, corrupção, tudo
homossexualismo, tudo, lascívia, fornicação, tudo. E da mesma forma como já no tempo da graça, João Batista falava para arrependei-vos. Eu quero acreditar também que Noé falava a mesma coisa, arrependei-vos. Porque Deus haverá de trazer um dilúvio sobre a terra. E Ele me deu esta missão de construir a arca. Na arca haverá espaço para todos. Convertam-se ao Senhor. Saiam do pecado. Entreguem-se ao Senhor. Veja bem, aí que eu quero agora colocar o tema racional. O ser que é dotado de razão, que somos nós seres humanos. Mas esses mesmos seres humanos, que num período de 120 anos, Noé com a sua família na construção da arca, volta a dizer, durante 120 anos ele não se colocou apenas para construir a arca, mas ele também se colocou à disposição de pregar a palavra de Deus. Trazer o perdão de Deus para aqueles que os viam. Quero acreditar que muitos também os chamavam de loucos, como hoje nos chamam de loucos, nos chamam de malucos, porque nós falamos de um ser, de um homem que o olho humano hoje não vê. Falamos de um ser hoje que a carne do homem, na sua natureza humana, não pode sentir. O ser, o homem que nós não podemos ver com nossos olhos humanos é o Senhor Jesus. E o ser que nós, na natureza humana, não podemos sentir é o Espírito Santo. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos pregado, nós temos falado, temos avisado, temos alertado. Mas os homens de hoje, o ser humano hoje, ele faz a mesma coisa que lá atrás, na época de Noé. Mas veja bem, na época de Noé, Deus foi muito mais limitado em termos de tempo do que nos dias de hoje. Porque na época de Noé, Deus se limitou a 120 anos para alertar a sua criação, ou seja, o ser humano. Só que nos dias de hoje, Deus está dando mais tempo. O alerta, o chamado, a atenção já dura 2019 anos. Mas da mesma forma que lá atrás com Noé, teve um momento em que Deus deu um basta, está próximo também o próximo basta de Deus. Mas vamos para o tema racional e irracional. Racional, volto a dizer, seres dotados de razão, pensante. Irracional, seres que não são dotados de razão e não pensam, irracionais. Mas veja bem, o que mais me alegra em tudo isso é que o homem racional, a criação de Deus sendo feita à sua imagem e à sua semelhança, no qual o Senhor deu a condição de raciocinar, de pensar, optou em não querer dar crédito à palavra de Deus. Mas, quando Noé termina a construção da arca, 120 anos depois, diz assim, nesse mesmo capítulo 16, no verso 19, o Senhor diz assim, no verso 15,
o Senhor, 18, o Senhor diz: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, contigo. Aí veja bem o verso 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Mas vamos agora. Só tinha 3, 6, 7, 8 pessoas. 8 seres humanos que entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. 8 seres pensantes. Os demais outros seres que entraram eram animais. Seres irracionais. Mas veja bem, em nenhum momento a palavra de Deus ela diz que Noé foi buscar esses animais. Até porque animais ferozes, selvagens, leões, tigres, jacarés, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, aves de rapina e tantos outros. Répteis, cobras, serpentes. Aí eu te faço uma pergunta, você que está me ouvindo. Noé, volto a dizer, Noé, quero acreditar no momento, no período da construção da arca, 120 anos, volto a dizer, a cada prego que ele batia, a cada detalhe que ele conservava, eu quero acreditar, volto a dizer, que ele pregava a palavra de Deus, notificando aqueles que o ouviam o que Deus iria fazer após o término da construção da arca. Mas ninguém deu ouvido a Noé, volto a dizer, chamando-o de louco, maluco, sem razão. Seres racionais, dotados de razão, pensantes. Mas e os animais? Que são seres irracionais, que não são dotados de razão, não sendo Noé que o chamou, não sendo os filhos de Noé que o chamaram, não sendo as noras de Noé que também foram chamá-los, não sendo a esposa de Noé também que não foi chamá-los. Quem chamou esses animais? Todos para dentro da arca. Porque a partir do momento que a arca ela foi construída, as portas da arca estavam abertas e os animais entraram aos seus pares e passaram diante de Noé e de sua família. E não incomodaram Noé. Não rugiram para Noé. Não tramaram contra a vida de Noé. Não buscaram matar Noé e sua família. Como pode um ser racional, dotado de razão, pensante, não obedecer a Deus? E seres irracionais, não dotados de razão, impensantes, obedecer a Deus? Ali no livro de Tiago, capítulo 2, no verso 19, o jovem pastor Tiago, ele fala algo muito interessante, ele diz assim: tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Realmente,
O próprio Satanás e seus demônios temem muito mais a Deus do que nós, seres humanos. Principalmente os crentes. Porque crente até o diabo é. Por isso ele teme a Deus, porque ele crê que Deus existe. Ele crê que o Filho de Deus existe. Ele crê que o Espírito Santo de Deus habita na terra. Ele crê que existe uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E da mesma forma que lá atrás, a porta da arca, após Noé e sua família terem entrado, após todos os animais terem entrado, o que me intriga lá atrás, para o que está para acontecer em breve, é que lá atrás a porta da arca, ela foi fechada por fora. Porque eu quero acreditar, Deus, sendo conhecedor do coração do homem, como ele diz que ele sonda a mente, coração, esquadrinha o rim do homem, eu quero acreditar que ele sabia muito bem que caso alguém, em meio ali a tempestade, desmoronasse sobre a terra, a inundação seria caótica e muitas pessoas se afogando, morrendo. Possivelmente algumas pessoas bateriam na porta da arca, pedindo misericórdia, não a Deus, mas a Noé, clamando a Noé que Noé abrisse a porta. E eu quero acreditar que se a porta tivesse sido fechada por dentro, ou seja, por Noé, Noé haveria de abrir a porta. Mas Deus, ele deu um tempo de 120 anos para o homem aceitar a palavra, aceitar a salvação. E eles não quiseram ouvir o homem de Deus. Por isso, Senhor, ele fechou a porta. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele é justo. Deus, ele é amor? Sim, mas ele é justo. Ele deu tempo de 120 anos para o homem fazer uma autorreflexão de sua vida, reconhecer que não é nada, reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus. Mas como a palavra de Deus, ela diz que nos tempos de Noé, casavam, se davam-se de casamento, se prostituíam, faziam tudo que desagradava o coração de Deus, a ponto de subir as narinas de Deus cheirando mal. Por isso Deus fechou as portas da arca por fora. Porém, em breve, os portões dos céus não vão ser fechados por fora, vão ser fechados por dentro. Olha só, na época de Noé, a arca foi fechada por fora. Mas em breve, os portões dos céus vão ser fechados por dentro. É como as 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes entraram pelos portões, mas as 5 nécias ficaram do lado de fora batendo. Mas só que o portão tinha sido fechado por dentro. Só que na época de Noé, Deus deu um tempo limitado no que diz respeito ao tempo de hoje. No período de Noé, foram 120 anos. Nos dias de hoje, Deus está prolongando. Já somam 2019 anos. Só que esse tempo está acabando. Esse tempo está acabando. E você? Você é racional ou você é irracional? Você vai ficar dentro da arca ou você vai ficar fora da arca? Que nós possamos ficar na noite desse dia com esta palavra. Que Deus assim vos abençoe e possa proporcionar uma ótima quinta-feira para todos vocês. Um grande beijo no coração. Shalom Adonai.